A Bíblia nos mostra vários exemplos de Deus agindo em meio à escassez. E a escassez é algo que nós já experimentamos em algum momento da nossa vida. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Ingrid e este é o canal Cristão. Então, se você ainda não é inscrito aqui neste canal, se inscreva, ative o sino para as notificações e não esquece de deixar o seu curtir, pois aqui eu ajudo as pessoas a conhecerem um pouco mais das Sagradas Escrituras. No vídeo de hoje irei falar sobre a escassez e a fartura. Nós sabemos que no nosso dia a dia, na nossa vida, existem algumas adversidades, algumas necessidades financeiras, algumas perdas e até mesmo momentos de solidão e problemas na nossa vida. Todas essas são as fases da escassez, mas a pior fase da escassez é a fase da escassez espiritual. Nós sabemos que Abraão passou por uma experiência de escassez, a escassez de filhos, mas nós entendemos que Deus realizou um milagre na vida de Abraão, multiplicando a sua nação. Então, ainda na velhice, Deus disse para Abraão: serás pai de uma grande multidão. Jó também passou por uma escassez. Jó entendeu que Deus não nos deve nada. O Senhor devolveu tudo para Jó, mas Jó teve uma grande experiência na sua vida da escassez. Um exemplo de escassez é o exemplo da viúva de Sarepta. Elias pediu para que ela desse um pouco de água e um pão, e ela lhe disse: vive o Senhor, que nem um bolo tenho, apenas tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Mas ela então preparou aquele bolo para Elias. Então Elias disse: faze um bolo para mim e depois para ti e teu filho. Então a farinha não faltará e o azeite não acabará, até que Deus mande chuva do céu. E assim foi feito. Deus sustentou aquela mulher, mas Deus apenas não proveu para aquele momento, mas sim durante todo aquele momento em que não houve chuva. Deus proveu o azeite e a farinha para aquela viúva. Então Deus, Ele transforma a escassez em farturas. Quando enfrentamos um momento de escassez nas nossas vidas, é normal que nós agimos pela nossa lógica de ir até o encontro de alguém, procurar por ajuda. Mas Deus usa a sua lógica para suprir todas as nossas necessidades. A sua palavra nos diz que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos e os seus caminhos melhores do que os nossos caminhos. Fartura significa abundância. Fartura é o oposto de escassez. Mas como obter então a fartura segundo os princípios de Deus e na sua palavra? Nós podemos entender que o segredo para ter riqueza e fartura é agir com sabedoria. Então devemos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. Mas o que é a sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então devemos pedir sabedoria a Deus, porque lá na palavra de Provérbios nos diz que riquezas e honras estão com Ele, riqueza sim e justiça. A Bíblia nos mostra em Ageu que Deus é o dono do ouro e da prata, e também nos mostra na palavra do Senhor que se algum tem falta de sabedoria, peça a Deus. A fartura se manifesta de forma progressiva e crescente. Nós entendemos que Deus multiplicou a farinha
e o azeite. E manteve e proveu durante todo aquele tempo ao qual não havia chuva. A fartura possui 2 ingredientes. 1, o milagre de Deus e 2, o agir humano. Deus multiplicou aquele azeite e aquela farinha, mas a viúva fez o bolo, ela preparou aquele bolo. Então existem coisas na nossa vida que cabe a nós caminhar em prol do nosso objetivo, em prol da nossa conquista de ser abençoado, de ter farturas, de ter prosperidades, de ter riquezas. Então Deus nos diz que estes 2 ingredientes são essenciais na fartura: o agir de Deus e a nossa parte. E nós não devemos nunca nos esquecer do pastor dos Salmos 23, que nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É o Senhor que supre todas as nossas necessidades. É Deus que transforma toda a escassez em fartura. É Ele que tem o poder de multiplicar a farinha e de transformar e de transbordar o vaso de azeite. Deus opera segundo a sua vontade e através da nossa sabedoria. Lembramos de Salomão, que ao pedir sabedoria a Deus, se preocupou apenas em como poderia guiar o seu povo. Então Deus viu a necessidade de Salomão e deu sabedoria para que ele pudesse agir segundo a sua vontade. E Salomão foi um homem de grandes riquezas, pois o Senhor havia prometido que daria sabedoria para ele. Se você está passando por um momento de escassez e quer transformar essa escassez em fartura, está aí a receita, está aí como Deus pode transformar a tua escassez em grandes farturas, porque o Senhor, Ele é dono do ouro e da prata. Basta que obedeçamos a sua vontade como aquela viúva obedeceu. Se você gostou desta mensagem, não esquece de deixar o seu curtir, compartilhe com seus amigos e que Deus abençoe grandemente a tua vida e a tua família. Fica na paz de Deus.